Seja bem-vindo à nossa playlist de resumo semanal da Escola Sabatina dos Adolescentes. Durante esta semana vamos estar estudando o chamado de Isaías, então te convido a não sair daí porque o nosso resumo semanal está começando. Antes de irmos direto para o resumo da edição, eu gostaria de mandar alguns abraços. E o primeiro abraço vai para uma jovem muito especial lá de Castanhal, Pará, que é a jovem Berenice, que inclusive comentou no nosso último vídeo. Berenice, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu comentário. É muito bom saber de que a gente está alcançando também um público jovem, né? A lição de adolescentes, eu nem sei se eles assistem, mas enfim. Até então já vão espalhando para a galera dos adolescentes. Mas vocês são bem-vindos aqui, muito obrigado pelo apoio de vocês. Gostaria de mandar também outro abraço, para o jovem que comentou no último vídeo também, o Gustavo Braga. Eu não faço ideia de onde você é, Gustavo, então comenta aí de novo, tá bom? De onde você é. E também você que quiser um abraço já vai comentando, tá bom? Deixando aquele apoio, aquele like, porque isso ajuda o nosso canal. A gente não tá aqui por like, mas isso já que ajuda, então, por favor, a gente pede sua ajuda, tá bom? E a todos que são inscritos, se também não são inscritos, acompanhe nosso canal, compartilhe nosso conteúdo. Muito obrigado a você e um forte abraço. Então vamos para o resumo? Ao estudarmos a lição dessa semana, temos que notar o seguinte processo: o chamado, o perdão e a resposta. Esses três elementos compõem a base para qualquer chamado de Deus. Eu gostaria que você olhasse com carinho para esses três processos, até porque você já passou, até você fez isso em classe, ou sei lá, em qualquer situação de dizer, eu não sei falar, ou talvez, eu não sei fazer tal coisa. E a gente que é professor de classe, a gente vê muito isso, né? A gente pedir para algum adolescente, você pode orar para nós começarmos o estudo da lição? Ele simplesmente dizer, eu não sei orar. E às vezes perde para uma criancinha, gente, é incrível. Um dia eu cheguei na classe, eu já estava um pouco atrasado porque estava fazendo algumas coisas de secretaria, tesouraria da igreja. E aí cheguei, eles estavam todos reunidos e tal. Eu falei, fiquei feliz. Aí fui chegando, mas eu vi que o semblante estava um pouco, sabe? O clima estava um pouco de velório. Aí cheguei e perguntei, mas o que foi que aconteceu? Não tem ninguém para passar a lição pra gente. Eu falei, peraí, gente, vocês estão com a Bíblia, vocês estão com a lição, vocês estão todos bem. E veja, ninguém aqui tem problema de dificuldade mental para não passar a lição. O que foi que aconteceu? E aí lá eles trouxeram um bocado de argumentos e desculpas e falaram a resposta épica: somos todos pecadores. Eu olhei pra eles, uau, sempre subiu um negócio assim, eu não sabia que eu era santo, ó. Queridos adolescentes, temos que entender que na narrativa bíblica que diz que quando Deus tocou nos lábios de Isaías, lá no capítulo 6, quando ele estava lá no pátio do templo, ele o perdoou. Em Miqueias, no capítulo 7, versículo 18 e 19, vamos ver que Deus é um Deus que sente prazer na misericórdia, porque ele é amor. E por que os anjos tocaram nos lábios de Isaías com a brasa viva? Você viu essa expressão? Você está estudando esse capítulo e viu lá, né, a expressão brasa viva. Interessante que essa expressão brasa viva, ela traz alusão ao dia da expiação lá em Levítico capítulo 12, que também tem a ver com Deus que purifica. Então por que os anjos tocaram nos lábios de Isaías com a brasa viva? Primeiro, para perdoar, para o purificar, e tem mais outra coisa aí que é muito interessante. Veja, ele diz assim depois: e eu consegui ouvir a voz do Senhor. O próprio Isaías já diz lá no capítulo 59 de que o pecado criou uma barreira entre nós e Deus. E aí vem a pergunta, amado adolescente: o que tem causado essa barreira entre nós e Deus? Que tem impedido da gente ouvir sua voz? Será tanta atenção que nós temos dado aos filmes, às séries da Netflix? Será os jogos que a gente tem gastado tempo e investido tempo durante essa quarentena? Será se até mesmo as músicas, os sites que a gente tem pesquisado? Tudo isso, quando joga para fora os princípios que a gente tem, causa uma barreira enorme entre nós e Deus, e a gente não consegue ouvir sua voz. E não adianta depois a gente pedir o sobrenatural de Deus, a sua voz: Senhor, eu quero ouvir tua voz, porque não tem como, porque esse pecado ele cria uma barreira entre nós e Deus. E Isaías só passou a ouvir a voz de Deus quando ele foi purificado e ele foi perdoado. E é interessante que aí surge uma pergunta, que essa pergunta na verdade é o tema principal da nossa lição: quem o enviarei? Esse é o chamado.
E quando Isaías viu que através do toque de Deus ele foi purificado, ele foi perdoado, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, ele viu que ele estava preparado para ser testemunha viva também de um Deus vivo. É com você, Maria, com você, Mateus. Pedro, você se acha tão pequeno, mas Deus tem um chamado para você. Carol, Raquel, vocês se acham só uma adolescente, mas assim como Deus usou Isaías, Ele também quer usar vocês. E agora, isso não significa que agora você vai ter um monte de cargos dentro da igreja ou até funções de responsabilidade. Você não precisa ser batizado ou até mesmo frequentar uma igreja, mas sim, através da humildade, usar todas as ferramentas que você tem para ser também uma testemunha viva. Isso sim, através das ferramentas. O que é que a gente tem à disposição? É o WhatsApp, é o nosso Instagram, é o nosso Facebook. Às vezes a gente entope tudo isso com coisa que não presta, a gente só usa para coisa que não presta. Deus, Ele está fazendo um chamado para você pregar dentro das condições que você tem, dentro dos meios que você possui. E a gente pode fazer muito através de muitas coisas que temos. De alguma forma, nós podemos aceitar o chamado de Deus. Isso não significa também que o chamado de Deus é algo super fácil. Quando vamos ver na Bíblia, temos vários personagens que até recusaram esse chamado, como o jovem rico e até mesmo Moisés, que ficou meio relutante ali e até falou: Senhor, passa o chamado para o meu irmão mais velho, Arão. Ele talvez seja mais capacitado que eu. Queridos adolescentes, do fundo do meu coração, eu espero que vocês possam ter entendido a questão do chamado. Claro, isso aqui é só um resumo, mas que nós possamos ter entendido de que se Ele nos chamar, Ele irá nos capacitar. Ao Isaías aceitar o chamado, ele se tornou um profeta de esperança e condenação. Um povo remanescente foi salvo. Veja, essa mensagem, através de Isaías, chegou até nós e nós fomos transformados. Através também da nossa aceitação do chamado de Deus, Ele nos usará para transformar a vida de outras pessoas. E aí? Vai aceitar o chamado? Fique com Deus, adolescentes, e até a próxima. Tchau, tchau.